ano, tudo bem? Eu sou a professora Janaína e hoje a gente vai fazer uma revisão para P1. Diferente do outro trimestre, eu coloquei o capítulo 3 e 4 na mesma gravação, né? Eu espero que vocês não se importem. Então, filosofia de hoje, né, gente? O homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém, né? Enfim, então esse aqui é todo o conteúdo que vai cair na prova, certo? Eu já coloquei no Google Class também esses tópicos, então não se preocupem, certo? Então a gente começa, né, na página 49 e 50, falando, né, sobre a origem das cidades. Então, o primeiro registro que a gente tem das cidades, ele data de 4.000 a 3.000 anos antes de Cristo, né? Num período que a gente também chama de Revolução Neolítica. Então, o que acontece? Por conta da questão da sedentarização, da descoberta do fogo e da domesticação de animais, o homem ele começa a se agrupar de um jeito mais sedentário, né? Então, é a partir da formação desses grupos que o homem começa a transformar o meio ambiente para poder facilitar a sua forma de vida. Esse período também é chamado de pedra polida, né? E que é a segunda característica, né, das sociedades agropastoris, ou seja, os homens aqui eles também são pastores. Então, o que acontece? As sociedades que vieram posteriormente eram sociedades que tinham como objetivo o comércio, né? E essas cidades elas também se fortificavam para se defender dos seus inimigos. Então, é por causa dessa necessidade que os agrupamentos humanos começam a evoluir. Conforme a sociedade vai evoluindo e os agrupamentos humanos vão evoluindo também, o trabalho ele começa a ser dinamizado. Então, de acordo com as habilidades que aqueles indivíduos começam a desenvolver, surge a divisão do trabalho, que inclusive, né, se arrasta até hoje nas nossas sociedades. Então, é por conta das habilidades que as formas de trabalho são definidas nesses grupos, e é por conta desse mesmo trabalho que as cidades começam a se formar na antiguidade. Então, aqui a gente tem, né, a questão do trabalho na Mesopotâmia. A gente tem essas sociedades também são chamadas de sociedades hidráulicas, que são as sociedades que se desenvolvem em volta, né, dos grandes rios, Tigre, Eufrates e assim por diante. Então, era importante, né, principalmente ali perto do Rio Nilo, que as sociedades lutassem para se manter perto da água, porque essas cidades começam a desenvolver agricultura, que também ali é um objeto de comércio. Então, grande parte dos conflitos, né, que se arrastam da antiguidade até hoje, nessa região do Crescente Fértil, que a gente pode chamar de um pedacinho do Oriente Médio, a gente tem o nascimento dessa questão aí no passado. Então, conforme o tempo vai passando, as sociedades elas vão começando a construir templos. E esses templos, eles servem para simbolizar a grandeza dessas cidades. Então, na antiguidade, a gente tem, né, algumas ruínas que demonstram aí, né, a grandiosidade dessas cidades, né, e o poder econômico que elas tinham. A primeira civilização, né, no território europeu que vai ganhar destaque por conta das suas construções, por conta da sua arquitetura, vai ser a Grécia, né, que vai ser uma sociedade extremamente monumental. Então, tudo para os gregos tinha que ter um monumento, né? Além disso, essas cidades monumentais, elas serviam como os grandes centros comerciais, religiosos, políticos e artísticos. Então, tudo acontecia nesses grandes centros e todo mundo queria comprar e vender nesses grandes centros. É importante falar que no passado, pelo fato das moedas não serem unificadas, as pessoas elas trabalhavam com escambo. Então, se trocava uma coisa pela outra. Continuando, agora a gente vai para a página 50, né, que vai falar da contribuição das revoluções industriais para, né, o processo de urbanização. Então, é com as revoluções industriais que vai acontecer aquele fenômeno tão estudado que a gente chama de êxodo rural. Então, as populações elas saem do campo para irem trabalhar na cidade e por conta disso a urbanização ela começa a se mostrar de forma desordenada. Então, por volta aí do século XVIII, do século XIX, esse processo de urbanização ele vai ser extremamente acelerado, os recursos naturais vão ser explorados em maior quantidade e o aumento do consumo também vai ocorrer porque vai ter um aumento de produção também. Em contrapartida, os grandes centros urbanos eles vão começar a enfrentar alguns problemas, né, para enfrentar aliás, esses problemas eles são relacionados à demanda de pessoas na cidade, né, e dos serviços que deve se oferecer basicamente
para essas sociedades. Então, um dos primeiros problemas que, inclusive, né, é uma questão do Estado e que o Estado nunca resolveu desde sempre, é a questão dos subúrbios, né, ou dos bairros operários. Então, eram locais extremamente insalubres, né, não tinha saneamento básico e, normalmente, os cortiços que eram construídos, eles eram feitos pelo dono das fábricas, próximo das fábricas, para que o operário não perdesse muito tempo no trajeto do seu trabalho. Então, o local dos operários, né, ele era insalubre basicamente ali porque essas pessoas elas não passavam muito tempo em casa. A média de trabalho era por volta ali de 16, 18 horas diárias. Então, não importava muito, né, para os grandes centros urbanos oferecerem um local de qualidade para essas pessoas morarem. Inclusive, uma parte do salário que essas pessoas recebiam voltava para o dono da fábrica, porque era ele que cobrava o aluguel, né? E quanto mais o dinheiro circula, mais valor ele tem. As consequências, né? A gente vai ter uma urbanização do mundo agrícola, né? Então, o mundo urbano ele vai basicamente invadir, né, o mundo agrícola, vai ter uma maior oferta de empregos, apesar da qualidade desse emprego e do salário desse emprego não ser tão boa. A gente vai ter o apogeu dos bancos, né? Vai ser aí, a partir deste momento, né? Inclusive que se arrasta desde da Renascença, que os bancos vão ter ali um grande destaque na sociedade. Então, os grandes centros de prestação de serviço também vão começar a crescer nesse processo aqui da Revolução Industrial, basicamente, né, porque existem mais pessoas para comprar esses serviços. Então, é por conta disso, né, que surge esse mapinha aqui, né, do norte desenvolvido e o sul subdesenvolvido. Na realidade, essa classificação aqui, ela não é uma classificação espacial, ela é uma classificação geoeconômica. Isso quer dizer o quê? Que os países do sul, em sua maioria, né, espacialmente falando, eles são subdesenvolvidos, né? No passado, eles foram colônias de exploração. Mas o que acontece? A gente tem o caso da Austrália aqui, por exemplo, né? Nesse caso, a Austrália pertence ao norte, né? Economicamente, a Austrália pertence ao norte desenvolvido. Mas, geograficamente, espacialmente falando, né? A Austrália, ela pertence ao sul, né? Então, temos que tomar cuidado aqui com essa classificação. Essa aqui é uma classificação econômica. Agora a gente vai analisar os aspectos da urbanização nos países desenvolvidos. Então, esse modelo, né, de urbanização é um modelo clássico que começa, né, por conta do capital que vai girar, por conta, né, do desenvolvimento das fábricas, né? Então, esse modelo ele se aplica para uma parte da Europa, que é a Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão. Esse modelo, por conta, né, da alta aceleração aí de capital, acelera também a urbanização e ele vai utilizar novas tecnologias, né? Então, nos lugares mais urbanizados são os lugares que mais apresentam algum desenvolvimento tecnológico, como o uso do carro, ferrovia, hidrovia e assim por diante. É importante falar, né, que as comunidades rurais nesse período do século XVIII e XIX, eles tinham um formato diferente, né? Então, população rural era basicamente toda a cidade que tinha uma população inferior a 5 mil habitantes. Então, tinham várias cidades, né, que tinham características rurais, mas que eram consideradas cidades urbanas, né? Por conta disso, a população da França e da Itália apresentava uma população rural bastante grande. Agora, países subdesenvolvidos, né, e a questão da urbanização. Então, na realidade, a urbanização ela só vai chegar nesses países de forma tardia, ali por volta do século XX, né? E essa urbanização ela vai acontecer, na realidade, para atender, né, os interesses das multinacionais que vinham para se aproveitar da mão de obra dos países subdesenvolvidos. Então, na realidade, a urbanização em países subdesenvolvidos, países pobres, inclusive conforme o Milton Santos fala, na realidade a urbanização ela não serve como uma ferramenta de bem-estar social para as pessoas que vivem naquelas cidades, mas sim para adaptar a exploração de mão de obra das pessoas que moram naquela cidade e que vão trabalhar provavelmente em uma empresa, né, que tem um capital estrangeiro. Um dos exemplos vai ser o período, né, em que o JK esteve na presidência da República do Brasil, quando ele cria, na realidade, o plano de metas, né, que era o plano de tirar o atraso do Brasil de 50 anos em 5. Na realidade, o que o JK vai fazer? Ele vai estabelecer uma malha, né, rodoviária, ele vai desenvolver as rodovias para ligar, né, os espaços para que as multinacionais pudessem transportar suas mercadorias, né, e os trabalhadores pudessem transitar nesses espaços. É importante falar, né, que
que as rodovias, que o modal rodoviário, ele não era o mais aplicável para esse tipo de tamanho de território. O Brasil, ele tem um território que é continental. Então, o que acontece? Era necessário que se estabelecesse, né, um modo de transporte que fosse adequado para transportar grande quantidade de mercadorias e de pessoas. O que seria mais adequado no caso do Brasil seriam as ferrovias, mas as ferrovias, basicamente, elas vão ser desenvolvidas num período anterior, né, que vai ser a Era do Café, para atender ali os barões do café. E essas ferrovias, elas não eram interligadas entre si. Então, conforme o tempo passa, né, e o café e a economia do café acaba morrendo com a quebra da Bolsa de Nova York em 29, as ferrovias, elas ficam esquecidas do nosso país, né? E aí a gente vem um pouquinho mais lá na frente, né, década de 50 e 60, a gestão aí do JK. Agora a gente vai para conceitos urbanos, né? O geógrafo que a gente estuda para conceitos urbanos, além do Milton Santos que a gente conheceu na aula de segunda-feira, vai ser o David Harvey, né? O David Harvey também é um geógrafo marxista e ele coloca, né, que na realidade a urbanização ela não segue um padrão para melhorar a vida das pessoas, mas sim, né, para desenvolver a lógica de exploração, né, e acumulação de capital. Então, o primeiro termo, né, que a gente aprende é a conurbação. A conurbação é quando uma cidade ou um espaço cresce o suficiente, né, e acaba encostando ali em outros, né, e esses espaços eles começam a ficar um pouco misturados. Então, nos grandes centros urbanos, nas periferias, por exemplo, a conurbação acontece quando as pessoas não saibam em que bairro elas moram, né, porque os bairros acabaram encostando uns nos outros ali e se misturando. Aqui a gente tem um exemplo, né, de cidades que cresceram demais e acabaram encostando umas nas outras. A gente tem a metrópole, né? A metrópole ela é a cidade principal de um país, né? Então, a gente tem aqui um exemplo, né, que é Tóquio no Japão, que é uma das maiores metrópoles do mundo, né, e que é uma cidade grande e que tem importância, né, no cenário nacional. No caso do Brasil, a gente tem São Paulo. Aqui a gente tem uma megalópole, né? Uma megalópole ela vai ser um aglomerado urbano que é bastante contínuo e que tem pouquíssimas áreas rurais. Aí a gente tem a megacidade, uma cidade global, um comparativo aqui, né? Então, uma megacidade é aquela cidade que tem muita gente, que tem muita população. Então, essa cidade ela vai apresentar uma alta demografia, né? Que é a ciência que estuda o porquê as pessoas se aglomeram em determinados lugares e em outros não. E a cidade global, ela é uma cidade que pode ser uma megacidade, que pode ter uma alta concentração populacional, mas a cidade global, ela se relaciona com outras cidades globais. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente poderia falar de São Paulo que se comunica com Nova York, por exemplo, né? Agora a gente tem um conceito de espaço urbano. O espaço urbano ele é um produto, né, das transformações humanas, né, que tentam facilitar a vida ali no espaço, né? Então, o espaço urbano basicamente é tudo aquilo que o homem transforma, né, para facilitar ali o seu trajeto dentro de algum espaço, certo? Então, o espaço urbano na realidade ele é um produto, né, da humanidade. Então, pode ser uma linha de trem, pode ser um shopping, pode ser uma escola. Agora a gente tem o sítio urbano, né? O sítio urbano, ele é basicamente o local onde a cidade, né, está nascendo. E isso influencia o desenvolvimento dessa cidade e a cultura que ela tem. Então, no caso de São Paulo, né, a gente pode falar, por exemplo, sobre a Vila de São Paulo, que começou ali com uma pequena igreja, né? E as coisas foram se desenvolvendo em volta dela. Problemas urbanos a gente discutiu bastante, né? Na realidade, os problemas urbanos, eles são causados por causa de uma urbanização acelerada e desordenada. Então, as pessoas, elas, por conta delas não terem opção, elas vão conquistando, né, pequenos espaços e fazendo essas moradias ali, né? Tem bastante tipo de poluição sonora, visual, atmosférica, tem desigualdade social e violência urbana. Tem um crescimento periférico extremamente grande, visto que os grandes centros urbanos empurram, né, as populações mais pobres para as periferias. Tem questão do trânsito, né? Hoje em dia, grande parte das pessoas tem carro, né? Mesmo que seja um carro velho, né? E normalmente os carros eles têm 4 lugares, né? E normalmente a pessoa passa grande parte do tempo sozinha. Então, por conta disso, né? E por conta dos meios de transporte públicos serem bastante precários, essas pessoas elas preferem, né, se locomoverem de carro de um lugar para o outro, apesar do trânsito.
Outros problemas urbanos aí são os grandes lixões, né? A poluição, a gente tem grandes enchentes, a gente tem saneamento básico que é negado para grande parte das populações que vivem nas periferias. Aqui a gente tem uma questão do esgoto a céu aberto. E que a gente tem o lixo, né, acumulado em vários lugares do nosso planeta, né? Então é isso, gente. Esse é o fim da nossa revisão. Caso vocês tenham dúvida, falem comigo pela Agenda Edu. Bons estudos para vocês!